Benedito Padre Cláudio Omar, meus amados irmãos. Então hoje é o Dia Mundial dos Idosos e dos Avós, porque amanhã é dia de São Santana e São Joaquim, são os avós de Jesus. Por isso o Papa instituiu esse Dia Mundial dos Idosos e dos Avós. Vamos rezar por eles, aqueles que já estão na fase mais madura da vida e que deixaram para trás todos os benefícios para nós. Os avós também foram pais. Os avós são pais de nossos pais. Aqueles, portanto, fazem parte da nossa geração. Muitas vezes nos legaram a fé, os bons costumes, as boas tradições. Por isso que Deus não permite que morra todo mundo ao mesmo tempo, né? Morre um, depois morre outro, porque os outros vão conservando as tradições de família para o nosso bem. Daí o respeito e o carinho que devemos ter para com os mais velhos, os avós, sobretudo, mas todos os mais velhos. O carinho, o respeito, especialmente quando ficam doentes, quando tem os achaques da velhice. A gente tem que ter cuidado, o respeito, a paciência, como eles tiveram conosco. E às vezes os velhos ficam repetindo muitas coisas e não são tão obedientes, mas nós também éramos assim. Então é preciso que a gente tenha caridade, paciência, compreensão com todos os mais velhos e o respeito pela sua idade e por tudo que eles nos deram. São Paulo, quando escreve a Timóteo, fala: lembra-te daqueles ensinamentos que a sua avó, Lídia, ensinou você, para você aprender. Então, São Paulo mesmo recorda, é ela que transmitiu a fé para São Timóteo. E assim, nossos pais, nossos avós, vamos ter o respeito e ensinar isso às crianças, aos filhos, a cuidar bem dos avós, a levar refeição para os avós, a tomar conta deles, a respeitá-los, amá-los. Eles precisam de carinho, do nosso carinho. Vamos, portanto, pedir a Deus por eles. Então, São Paulo, nesta epístola, fala sobre o Antigo Testamento, que é lição para nós, o Novo Testamento, como aqueles judeus, o povo hebreu, que foi objeto de tanta proteção de Deus, tanta graça de Deus, e no entanto fraquejaram muitas vezes. Emblemática foi aquela situação quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito. Eles eram escravos, apanhavam, sofriam, eram obrigados a fabricar aqueles tijolos para a construção dos monumentos egípcios, sofrendo, apanhando, e Deus os libertou dessa escravidão através de Moisés. Então eles saíram do Egito, passaram pelo deserto, passaram o Mar Vermelho a pé enxuto e chegaram ao pé do Monte Sinai. Ali Deus ia constituir aquele povo realmente, oficialmente, como povo. Então Moisés, a mandado de Deus, subiu no Monte Sinai e ia receber a lei. E recebeu ali os 10 mandamentos. Demorou 40 dias em oração antes de receber a lei. Enquanto isso, o povo que estava lá embaixo começou a se revoltar e dizer: já está demorando muito, 40 dias, e nós aqui, como é que nós estamos fazendo? Pegaram os brincos e os colares de todas as mulheres que eles tinham trazido lá do Egito e fizeram pressão sobre Arão, que tinha ficado no lugar de Moisés, para que ele derretesse todo aquele ouro e fizesse um bezerro de ouro. Eles então fizeram um bezerro de ouro, um altar, e começaram a dançar e fazer orgias em adoração àquele bezerro de ouro, dizendo: esse é o Deus que nos tirou do Egito. Um absurdo, né? Moisés desceu do monte, quando viu aquilo, ficou furioso, quebrou as tábuas da lei e disse que esse povo não merece. E Deus falou: não,
Eles foram castigados por isso. Mas Deus não apagou aquele povo. E assim muitas outras revoltas daquele povo contra nosso Senhor. Bom, essa revolta do povo, essa infidelidade à grande graça de Deus, chegou no ponto máximo quando rejeitaram Jesus. Porque a razão de ser daquele povo era esperar o Messias, o Salvador, o Cristo. E ele veio, cumprindo todas as profecias. Nasceu em Belém, como estava na profecia. E quando ele começou a fazer os milagres, muita gente o seguiu, mas aqueles chefes dos judeus não aceitaram nosso Senhor. E culminou isso com a morte dele. O mataram como se fosse um bandido. Por isso que nesse evangelho de hoje, Jesus estava vindo do Jardim das Oliveiras, teve uma visão da cidade, uma visão panorâmica da cidade de Jerusalém, e chorou. Chorou sobre aquela cidade. Chorou vendo o que ia acontecer com ela pela sua infidelidade. Ele falou: dia virá em que os inimigos te cercarão de trincheiras, te apertarão, te oprimirão. Isso é o quê? São os romanos que faziam, isso era o método de conquista dos romanos. Nosso Senhor já estava fazendo a profecia. Os romanos faziam assim: chegavam, cercavam a cidade, cercado de muros, e cortavam todos os suprimentos, todo o apoio logístico. Não tinham água, nem comida. Aí, depois de alguns meses, estavam de inanição, morriam. E aí começaram a pedir a paz. Ou então, eram invadidos. E os romanos fizeram assim com Jerusalém. Aconteceu isso no ano 70. Jesus está falando isso no ano 33. No ano 70 aconteceu isso, quando houve revolta dos judeus. E o imperador Vespasiano, através do general Tito, cercou a cidade. Durante 6 meses, eles estavam morrendo de fome. E depois caiu com toda a força romana sobre eles e destruiu a cidade, como nosso Senhor tinha dito: não ficará pedra sobre pedra. Destruiu, matou a maioria dos judeus. Ele matou crucificando-os e matando todo mundo. Colocou fogo na cidade e houve a destruição do templo. Foi incendiado. Nosso Senhor falou: tudo isso porque não conheceste o tempo da tua visitação. A graça que Deus lhes deu, a graça da vinda de Jesus. Como vocês não conheceram e não aceitaram a graça de Deus, houve todos esses castigos. Nosso Senhor nos visita. Como é que é a visita que Deus faz a nós? Muitas vezes, Nosso Senhor visita pela graça. As graças que nós recebemos aqui na igreja, na missa, ouvindo um cântico religioso, tudo é visita de Nosso Senhor. Ele nos visita pelos bons conselhos, pelos amigos que nós temos que nos dão bons conselhos, pelos pais, pelos avós. Nos visita também pela tribulação e pela tentação. Tentação é o modo que Deus nos visita, para nos provar se nós somos realmente dele. Está lá a imitação de Cristo diz: um dos modos com que Deus nos visita é a tentação. E a provação, as cruzes, a perda dos nossos familiares, amigos, as doenças, como esta agora, é um modo com que Deus nos visita para o nosso bem. Até a sua última visita, que vai ser quando nós estivermos morrendo. Quando estivermos morrendo, Deus vai nos visitar pela última vez, esperando o nosso assentimento à sua graça. Portanto, vamos sempre reconhecer a visita de Deus ao nosso coração. Tudo é graça. A missa, as palavras dos amigos, os acontecimentos, a história do mundo, tudo é chamamento de Deus para nós sermos melhores cristãos. Vamos pedir essa graça a Nossa Senhora, nossa mãe, nós sermos fiéis
ao chamamento de Deus. Jerusalém foi castigada, Nosso Senhor chorou sobre aquela cidade, como chora sobre nós quando nós somos infiéis à sua graça, quando nós resistimos, quando nós não queremos fazer a vontade de Deus, apesar de tantos benefícios. Nosso Senhor chora sobre nós. E Nosso Senhor então entrou na cidade, foi no dia do domingo de Ramos, aquela aclamação toda, entrou no templo, e Nosso Senhor aproveitou para purificar o templo, porque havia aqueles cambistas que trocavam as moedas, certamente com grande ágio, eram usurários também, cambistas, vendedores. Nosso Senhor pegou um chicote, pôs todo mundo para fora e disse: a casa de Deus é casa de oração, vocês estão transformando numa negociata, casa de ladrões. Nosso Senhor mostrou sua indignação pela profanação que estava havendo da casa de Deus. Por isso que a gente tem todo o respeito pela casa de Deus, pelo respeito especialmente na igreja onde está o Santíssimo Sacramento, o respeito. Por que a gente põe uma roupa melhor quando vem à igreja? Pelo respeito que Deus merece. Nós não viemos à igreja com a roupa com que a gente vai no barbeiro, a gente vai no estádio. Não, a igreja é a casa de Deus. A gente vem com mais respeito, a gente põe uma roupa melhor, a gente se veste melhor, com mais decência, com mais comportamento. Por quê? Porque se trata da casa de Deus. É o respeito que a gente tem. Se a gente respeita até as autoridades, eu não vou falar com o governador, com o presidente de qualquer maneira, vou chegar lá de bermuda ou de camisa fantasiada. Não, eu vou com a roupa bem digna, porque eu vou falar com o presidente da República. Quanto mais diante de Deus, o respeito que a gente deve ter pela casa de Deus. Vamos pedir essa graça pela intercessão de Santana, São Joaquim, os avós de Jesus. Vamos pedir pela intercessão de São João Maria Vianney, cuja festa vai ser no próximo dia 4, mês de agosto é o mês dos sacerdotes. Vamos pedir a ele também. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para a nossa perseverança, para nós sermos fiéis a todas as graças de Deus. Amém.